Fala, pessoal, eu fico imaginando aqui como é que deve estar o coração do bolsominion assistindo o Anderson Torres respondendo a essa pergunta que o Alexandre de Moraes fez para ele hoje no depoimento. Se liga só. Que o senhor, como ministro da Justiça, trouxesse elementos para corroborar essa narrativa de que as urnas eletrônicas eram fraudáveis? Na verdade, ministro, no âmbito do Ministério da Justiça, propriamente dito, sem ser através da Polícia Federal, nós não temos setor nem área nenhuma que trabalhe com essa questão de urnas eletrônicas. A Polícia Federal, a Polícia Judiciária Eleitoral, ela tem todo um interesse, ela faz as apurações, todas as informações de fraude ou de crimes eleitorais que chegam, ela apura isso, mas, tecnicamente falando, nós não temos nada que aponte fraude nas urnas eleitorais. Nunca chegou essa notícia até mim. Ouviu, bolsonarista? Ouviu? Você que fica aí bradando pelos quatro cantos do mundo de que as eleições de 2022 foram fraudadas, como você se sente ouvindo o próprio ex-ministro da Justiça do Bolsonaro dizendo isso? Enfim, eu passava isso quando eu era questionado pelo presidente ou por qualquer autoridade, eu sempre passei isso, que nós não tínhamos tecnicamente nada a dizer sobre as urnas eletrônicas. Então, o senhor confirma o seu depoimento de 26/8/2022, que, além de confirmar a participação da live, o senhor disse, entre aspas, não foi possível depreender no material que teve acesso a existência de fraude ou manipulação de voto. Perfeito. O material que eu tive acesso, eram sugestões de melhorias às urnas eletrônicas. Vamos agora, doutor Anderson, passar para uma outra questão importante, que foi a sua participação na... Sugestões de melhorias às urnas eletrônicas. Bolsominion, você ainda vai continuar falando que as eleições foram fraudadas? E o linguajar deles é muito parecido, né? Todos eles têm um linguajar bem chulo. Olha o que o Alexandre de Moraes vai ler sobre a fala do Anderson Torres. Vamos lá. A frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. É o exemplo da Bolívia. É o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se foder. Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo o quê. Eu quero que cada um pense no que fazer previamente, porque todos vão se foder. Por que o senhor quis dizer isso? Numa reunião ministerial, onde, diríamos, o assunto deturpou por uma questão eleitoral, política eleitoral, o que o senhor quis dizer com isso? Comparando a situação eleitoral do Brasil com a Bolívia e que todos iriam... Ministro, eu peço desculpas pelas palavras, realmente faltei com a polidez ali num momento que não deveria, era uma reunião fechada. Amigo, isso não é questão de falta de polidez, o nome disso é covardia. Na frente do Xandão, peida fino. Fechada, talvez eu não estivesse muito bem naquele dia e acabei me excedendo nas palavras. O que eu quis dizer com isso aí, ministro, é que se nós perdêssemos a eleição, tudo que foi construído no governo do presidente Bolsonaro, e eu considero um governo de muitas entregas, um governo de muitas entregas, cara. Muitas entregas. O que foi que Bolsonaro entregou? Ele entregou, sabe o quê? Os cemitérios superlotados. Austeridade, tudo isso seria perdido. Todo o nosso trabalho seria perdido. Essa era a minha visão. Talvez não tenha usado as melhores palavras na reunião, mas o que eu queria mostrar para os meus colegas era isso, era pedir empenho a todos. Nós estávamos perto da eleição, pedir que todos, assim, dentro de suas pastas, pudessem demonstrar tudo aquilo que o governo fez, todas aquelas entregas, era mais... Eu entendo, vocês queriam ganhar a eleição de qualquer forma. Teve até a Polícia Rodoviária Federal interceptando ônibus. Para que as pessoas ali, para que a gente realmente se unisse naquele momento para ganhar a eleição. Entendi, doutor Anderson. Há ainda um outro trecho em que o senhor diz, abre aspas, porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. O que seria ameaçador, doutor Anderson? Esse pedaço apenas eu não consigo me lembrar, ministro. Então, eu continuo aqui.
porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. Do lado de lá, é ameaça, ministro, direta de lá para cá. Se meta e eu lhe prendo. Isso seria uma referência ao Supremo Tribunal Federal? Não, de maneira nenhuma, ministro. Isso aí, eu acho que é um momento muito acirrado na relação entre o Executivo e o Judiciário. Eu acho que eu fui um dos que mais me esforcei para que essa relação não se esbagaçasse. Eu tentei, de todas as formas, manter o diálogo, tudo, mas a gente sentia uma pressão. Eu pelo menos, eu sentia uma pressão muito grande assim, em relação ao que fazer, em relação àquele momento ali, ao que a gente podia fazer, ao que a gente não podia fazer. Havia todos os dias uma série de proibições e a gente ficava meio perdido, meio sem saber o que fazer. Eu vou continuar aqui no trecho para o senhor ficar à vontade, como disse, para esclarecer, se achar que é o caso, obviamente esclarecer em virtude do seu direito ao silêncio. Continua aqui, entre aspas, se meta e eu lhe prendo, se meta e caça o seu mandato, questione, quer dizer, a gente não pode questionar, é o fim do mundo, senhores. Qualquer um aqui tem medo na hora que digita a senha, qualquer um aqui. Quem digita a senha do banco para transferir R$300 de uma conta para outra, não fica preocupado se essa senha está sendo hackeada? Que dirá um sistema desse tamanho? O senhor estava se referindo aqui, obviamente, ao sistema eleitoral. Com esse tanto de indício, a gente precisa atuar agora. E é isso que eu tenho buscado. Eu gostaria, se fosse possível, que o senhor esclarecesse isso. O senhor compara a senha do banco para transferir R$300, que poderia ser hackeada, que dirá um sistema desse tamanho. Com esse tanto de indício, a gente precisa atuar. Quais seriam os indícios? Volto naquela questão, ministro, das sugestões da perícia da Polícia Federal. Eu sempre me pautei com base naquilo ali. Todas as minhas opiniões colocadas foram no que eu li naqueles relatórios. Então, diante de um sistema tão grande, diante de indícios a todo momento, não sei se verdadeiros ou falsos, mas naquele momento ali era uma enxurrada de informações. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, meu parceiro. O nome disso é covardia. Anderson Torres, assim como todo bolsonarista, sempre induziu as pessoas a duvidar do processo eleitoral. E agora, que está no banco dos réus, está peidando fino. O nome disso é covardia. E aí, o que tu achou desse depoimento? Deixa seu like aqui, tá bom? Valeu!